Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 27. Você está pedindo para eu abrir mão? Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Abrir mão pode ajudá-la a desprender-se de fardos dos quais o Senhor deseja aliviá-la. Eu oro para que ela tenha discernimento da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Saia do barco. De muitas maneiras, Pedro era o porta-voz dos 12 discípulos e o mais citado nas narrativas dos 4 evangelhos. Exerceu um papel fundamental nos 3 eventos que marcaram a transição da vida do Antigo Testamento para a revelação do Novo Testamento. Em Mateus 16, Pedro foi o primeiro a declarar abertamente que Jesus era o Cristo. Aconteceu em Cesareia de Filipe. Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele e quem elas diziam que ele era. Eles lhe disseram que alguns diziam que Jesus era Elias ou um dos outros profetas. Herodes ficou aterrorizado com a hipótese de que Jesus fosse João Batista ressuscitado, que tinha vindo para buscar vingança por sua decapitação, e assim esse rumor também estava circulando. Então Jesus perguntou aos seus amigos: "E vocês?", perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus capítulo 16, versos 15 e 16. Essa declaração de Pedro foi uma oração de confissão e adoração, embora ela talvez não parecesse assim para ele. Depois dessa declaração, há uma mudança no ensinamento de Cristo. Ele deixou de concentrar-se no reino para focar na cruz. Pedro exerceu um papel importante em outros momentos cruciais também. O seu sermão no dia de Pentecostes levou à formação da igreja primitiva. Enquanto ele falava, revelava o seu novo entendimento de como Cristo o ensinara a orar durante o Sermão do Monte. Declarou o reino de Deus, deu glória ao Senhor, convidou os ouvintes a confessarem os seus pecados e a serem salvos. A sua visita ao centurião romano Cornélio foi a primeira vez em que as portas da igreja se abriram aos que foram da família judaica. Esse único ato foi uma verdadeira queda para frente na fé e na oração. Deus pediu a Pedro para confiar e ir além do que ele compreendia ser verdadeiro. Os judeus que receberam Cristo sabiam que o seu Messias tinha vindo, mas agora estava sendo pedido a Pedro que ele saísse desse peitoril estreito e confiasse que Deus tinha uma plataforma mais larga para ele se apoiar. Essa fé e essa liderança radicais não aconteceram da noite para o dia. O crescimento de Pedro em maturidade foi banhado com lágrimas e fracasso, caindo e levantando de novo. Ele começou como um simples pescador, tornou-se um discípulo, depois um pregador e finalmente um missionário. Mas antes que pudesse fazer qualquer dessas coisas, antes que ele pudesse se levantar e declarar o seu amor e sua devoção a Cristo, Pedro caiu para frente. Você deve se lembrar da história de Mateus capítulo 14, versos 22 e 23. Mateus é o único escritor do Evangelho que relata isso. Creio que deve ter tido um grande impacto sobre ele, porque Mateus estava com os discípulos e Pedro, e ele viu tudo em primeira mão. Era noite e eles estavam todos em um barco. Jesus não estava com eles. Ele havia ficado do outro lado da costa para dispersar as multidões depois do milagre de alimentar 5 mil homens e o dobro disso em mulheres e crianças. Depois, Jesus subiu ao monte para ficar a sós com o seu Pai. Posso apenas supor que depois de cada milagre, cada vez que o céu invadia a realidade da terra, Cristo ficava exausto e esgotado e então ele queria ficar a sós com o seu Pai. Os discípulos estavam tendo dificuldade com o barco alugado a cerca de 5 quilômetros adentro do mar da Galileia, onde enfrentavam um forte vento. Então, na 4ª vigília da noite, o que seria entre 3 e 6 da manhã, os discípulos viram uma estranha figura aproximar-se do barco.
A palavra grega usada aqui é fantasma, que significa fantasma ou aparição. Os discípulos ficaram aterrorizados com essa aparição que parecia andar sobre as águas. Pensaram que só podia ser um fantasma. Mas a figura chamou por eles e lhes disse para não terem medo. Esperem, eles pensaram, aquele é Jesus? A lua desapareceu atrás das nuvens, a visão estava difícil e as ondas batiam contra a lateral do barco. Então Pedro chamou Jesus e disse: Senhor, se és tu realmente, pede-me que vá ter contigo. E Jesus disse: Vem. Pedro deu um passo sobre a lateral do barco e colocou os pés sobre uma das ondas. A sua fé estava em alta. Afinal, ele acabara de testemunhar Jesus pegando o almoço de um menino e alimentando uma multidão. Naquele momento, ele estava fazendo aquilo realmente andando sobre as ondas. Ele podia ver Jesus com os braços abertos, então deu outro passo e outro, mas uma onda bateu contra ele e por um instante Pedro tirou os olhos de Jesus. O mundo visível tornou-se muito mais vívido do que o invisível naquele momento. E à medida que Pedro entrava em pânico, começou a afundar. Ele chamou a Jesus que o salvasse, o Senhor das ondas estendeu a mão e segurou seu amigo. No instante em que Jesus pisou no barco, o mar se acalmou em submissão. Pedro aprendeu uma lição naquela noite, que o único catalisador verdadeiro para uma mudança positiva é cair para frente e nos entregar aos cuidados de Deus. Quando ele conseguiu fazer isso, passou de um mero pescador a um dos maiores e mais piedosos mentores que temos atualmente. Isso não aconteceu da noite para o dia. Como a Bíblia nos conta, a santificação é um processo. Assim como Sandy em pé na beira do telhado, Pedro enfrentou seus medos nas ondas, mas no dia em que ele tentou se misturar a uma multidão hostil, do lado de fora da casa do sumo sacerdote, havia outros medos a encarar. Voltando para Jesus. Era inconcebível para Pedro o que havia ocorrido nas últimas horas. Era como se ele estivesse vendo a areia escorrendo entre os seus dedos e não pudesse impedi-la. Tudo o que ele sabia ser verdade acerca de si mesmo agora parecia mentira. Ele era forte e destemido, mas seu estômago e seu coração estavam capturados pelo medo. Era como se todos os cercavam parecessem ter uma dimensão exagerada, ameaçadora e desafiadora. O mal estava no ar naquela noite de uma maneira que ele nunca sentira antes. Em Marcos, no capítulo 14, versos 66 ao 72, a Bíblia relata a luta tenebrosa de Pedro com o medo. Ele ficou no meio da multidão, dos que se reuniram para ver o julgamento de Jesus na casa do sumo sacerdote. Alguém se virou para ele com os olhos que penetravam sua alma e tentavam puxá-lo para essa teia de morte e disse: Você é um dos amigos dele. Não, falou Pedro. Eu o vi com ele, disse outro. Não, disse Pedro outra vez. Você não pode se esconder aqui, nós o vimos, acusavam eles. Não, nem sequer o conheço. Não, não, não. 3 falas pequenas, e no entanto, para Pedro, elas carregavam o peso do mundo. Felizmente, depois de inicialmente fugir de Deus naquela noite, Pedro deu a volta e correu para ele. Caiu para frente, de volta aos braços de seu amoroso pai. Creio que nesse sentido a experiência de Pedro foi um presente. Por mais estranho que pareça, creio que Deus, em sua misericórdia, ajudou a Pedro que ele precisava depender de Deus, que ele sozinho não era forte o bastante para resistir às batalhas externas ou medos internos. A partir do momento em que Pedro entendeu isso, ele estava pronto para tudo o que estava à sua frente, em seu novo caminho. Estava pronto para se levantar e falar a uma multidão hostil e inconstante no dia do Pentecostes. Estava pronto para enfrentar a oposição quando levava o evangelho para fora dos muros de Jerusalém e começava uma jornada missionária que conduziu a você e a mim. Nessa jornada de fé, de cair para frente, creio que às vezes, quando nos é pedido para confiar, é como ter um espelho diante de nós, nos dando a oportunidade de ver o que realmente é verdade sobre nós mesmos. Quando encaramos as coisas que tornam difíceis confiar, somos convidados a cair para frente em oração, nos braços daquele que espera para nos segurar e nos fortalecer.
Quando Christian começou a jogar futebol este ano, ele ouviu do seu treinador que todo garoto da sua idade ouve: quando você cair, e você vai cair, caia para frente, tire o máximo proveito da jogada. Isso é sábio, não apenas quando você está no campo ou no telhado, mas quando você estiver à beira de um momento desconhecido na vida. Temos um Pai que está acima e abaixo de todos os lugares assustadores de nossa vida. Ele está de braços abertos para nos segurar quando caímos. Por isso, caia para frente. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor, transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Judson Deventer, cantor cristão, 295, tudo entregarei. Uau! Que o Senhor nos ensine a abrir mão, a cair para frente, a entregar tudo em seus braços de amor. Ainda que pareça que a noite seja sombria, ainda que pareça que após termos feito besteira, como Pedro fez, de negar a Cristo por 3 vezes. Ainda estamos vivendo o tempo em que é possível de se arrepender, em que é possível de voltar aos braços do Pai, que tem amor e misericórdia estendidos sobre a nossa vida, graça superabundante para nos perdoar quando nos arrependemos verdadeiramente. Que o Senhor possa estender seu favor às nossas vidas e que nós possamos então nos arrepender diante dele para recebermos do seu favor, da sua graça e, sobretudo, do seu amor, da sua salvação, da sua libertação e da sua redenção. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.